oração, mais um culto de estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido um ótimo dia. Amém. E que o Senhor Deus possa estar aí abençoando a sua vida, mesmo diante desse período difícil que nós estamos passando, mas a graça de Deus tem nos alcançado. Nós vamos, daqui a pouco ter alguns irmãos aqui dando uma boa noite, sempre a participação das pessoas muito alegra o nosso coração, e atrasamos um pouquinho hoje, ajustando algumas coisas aqui, às vezes chegamos até adiantados, mas sempre tem um detalhe ou outro, mas o importante é que estamos aqui, e você, por conta de ser culto de quarta-feira, culto de oração, você tem a liberdade para colocar algum pedido de oração que você esteja precisando, tá certo? Nosso primeiro boa noite veio lá de Uberaba, nosso querido irmão Rogério, e agora os irmãos da nossa igreja também estão entrando, dando o seu boa noite. Muito obrigado, por você estar aí conectado, e estamos cultuando ao Senhor nosso Deus. Cante os cânticos que vamos cantar, os cânticos que a Gabi, Dona Érica separam, cante com a gente aí, tá? O culto não é só nosso, não. O culto é de todos aqueles que estão aí assistindo. Na verdade, nós não queremos que você apenas assista, mas nós queremos que você esteja participando, certo? Porque culto é isso. Culto é um serviço. Eu sei que pode parecer um pouquinho novo, É esquisito esses cultos virtuais, porque nós estamos acostumados a estarmos, juntos ali, congregando, mas isso vai passar em breve, cremos que vamos poder estar congregando. Mas, enquanto não chega a hora, o momento, nós adoramos ao Senhor, nosso Deus. Então, outros irmãos aqui também entrando, crianças também, muito obrigado, por você estar aí, então, com a gente. Nós vamos cantar o primeiro cântico, e qual é, Dona Gabriela Barros? Espírito enche a minha vida. Esse cântico é uma oração, é um pedido de oração. Cantemos. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois por ti quero viver. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois por ti quero viver. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Espírito enche a minha vida. Que bênção que vai ser, que será, se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que bênção que você será, eu, para todos aqueles que estão
ou estarão perto de nós. O próximo cântico é também, assim, uma oração. Na verdade, muito oportuno esses corinhos escolhidos por elas hoje, porque é culto de oração, um culto que a gente entra na presença de Deus e buscamos Deus de uma maneira especial, né? Temos outros irmãos ali entrando. Muito obrigado pelo seu boa noite e eu espero aí que todos estejam passando muito bem. Ainda antes de cantarmos o próximo cântico, eu animo você e peço para que você também compartilhe aí na sua página do Facebook, compartilhe a nossa transmissão, porque muitos amigos seus não são os nossos amigos. Sendo assim, eles poderão também, né, assistir a nossa transmissão. Tá? Faça isso. Não nos esqueçamos que, juntamente com a transmissão na minha página do Facebook, também está na da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, em sincronia. E depois todas as nossas transmissões vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E se você gostou de algum estudo, gostou de algum momento que tivemos aqui de transmissão, você também pode rever, assistir de novo ou compartilhar com alguém. Tá bom? Fala comigo agora, né? Cantamos o Espírito enche a minha vida. Fala comigo. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Nós vamos cantar ele mais uma vez, mas nós vamos ter uma oração agora em favor do nosso país, em favor dos nossos governantes e em favor de todos esses que estão conectados conosco, a saúde de cada família. E depois nós vamos cantar mais uma vez, em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Pai, obrigado, Senhor, por poder ainda adorar o teu nome. Muitas pessoas estão impedidas, às vezes até por conta de alguma enfermidade, ó Pai, ou mesmo por conta da falta da liberdade religiosa em alguns lugares ainda, ó Pai, em alguns países. Mas nós temos a liberdade aqui, podemos cultuar o Senhor. Obrigado, ó Pai, por isso. Pedimos pelo nosso presidente, que o Senhor abençoe ele com sabedoria, que ele possa governar, ó Pai, de acordo com a tua vontade, a nossa nação. Oramos, ó Pai, pelos outros governantes, principalmente os governadores dos estados da nossa pátria, e também, ó Pai, a nação, acima de tudo, possa estar governando, ó Pai, da melhor maneira possível, todos os líderes da melhor maneira possível, para que este vírus possa ser, em nome de Jesus, e também com sabedoria de cada governante, que ele possa ser vencido. Pai, nós oramos e pedimos agora que o Senhor continue no nosso meio, recebendo todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus, oramos, ó Pai. E lembramos ainda todos os que estão ouvindo nossa transmissão, participando do culto, que eles possam ser abençoados pela Tua palavra, e que o Senhor possa estar cuidando de cada lar,
cada vida, cada família. Em nome de Jesus, então, agora sim. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Muito bem. Obrigado hoje pela participação da dona Érica, a Gabriela. Nós vamos ao nosso estudo, mas antes vamos ter uma participação, né, do nosso dirigente de oração. Quem será ele? Claro que todos sabem, o irmão Ronaldo. Será que ele já está conectado conosco aqui? Eu espero que sim. Daqui a pouco a linha vai tocar e nós vamos ter boa noite dele, não é mesmo? Ele, de certa maneira, exemplo da nossa irmã Doroti, ele, de certa maneira, ele representa um pouquinho, assim, da comunhão dos irmãos em Cristo, não é mesmo? A Doroti, aos domingos, ela participa conosco aqui, fazendo a leitura de um texto bíblico para nós. E o irmão Ronaldo, eu, assim, confesso para os irmãos que quando confiei a ele o cargo, assim, para dirigir a oração da nossa igreja, às quartas-feiras, honestamente, eu não imaginei que ele fosse fazer, assim, com tanto amor, tanto zelo, tanta responsabilidade, e é muito precioso quando nós vemos, assim, pessoas que abraçam, né, as oportunidades e fazem, acima de tudo, com essa dedicação, esse amor, esse carinho, e de verdade, o Senhor Deus, ele merece, né? Com certeza, ele merece. Boa noite, irmão Ronaldo, nosso dirigente de oração. Como que você está? Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite aos outros irmãos que estão acompanhando a transmissão. Deus abençoe cada um. E que cântico, hein, pastor? Que o nosso Deus possa falar com cada um de nós essa noite, né? Com aquele que está precisando de uma palavra e aqueles que não têm Cristo, que estão acompanhando a transmissão aí, que hoje seja a noite da salvação. Amém. É verdade. Então é bom acompanhar, sem dúvida, os louvores, os cânticos. E uma alegria, sim, ter você participando, irmão Ronaldo. Sempre, eu estava falando aqui, não sei se você escutou, eu estava falando, sempre você fez a oração com muito zelo. Você chegou a chegar na igreja vindo de hospital, com o braço tudo furado, para dirigir a oração. Me fala um pouquinho sobre essa alegria de poder servir ao Senhor. Pastor, eu agradeço, né, primeiramente a Deus, por servir a Deus, né, pela minha salvação, e agradeço ao Senhor, né, a igreja, né, por confiar, né, e confiar ao cargo, né, de dirigente de oração, igual eu já mencionei, assim, apesar de somente estar ali anotando, né, os pedidos, né, mas tudo, né,
que nós fazemos para Deus, né? E fazemos com alegria e com amor, Deus nos abençoa. E eu estou muito contente desde quando cheguei na igreja, né? Como os irmãos já sabem, né? Como a igreja abraçou minha família, né? A recepção de cada um. E nós somos muito agradecidos a Deus mesmo por colocar uma igreja tão amada no nosso caminho, e é de grande importância, assim, que eu faço todas as quartas-feiras, né, com muito amor aí para cada irmão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E quantos anos já fazem que vocês estão na igreja? Você, homem, nunca lembra, né, de data. Eu também não lembro. Eu sou ruim para lembrar. Será que a Giovana consegue responder aí para você? Pastor, eu creio que a Luísa já está com 5 anos, né? Ela nasceu na igreja. A Carol chegou pequenininha também. Eu creio que já são 7 anos, né? 7 anos ali que Deus tem nos abençoado, né? Como passa rápido, né? Comunhão passa muito rápido, né? Deus tem nos abençoado com a comunhão dos irmãos, né? E para a gente é uma alegria, né? Ter a comunhão, né, com a família do pastor, né? E com todos, né? Todos os membros da igreja. É uma bênção mesmo. O bom de igreja pequena é que tem um espírito de família e mais união, né? Isso é precioso, né? Com certeza, pastor. Com certeza, quem chega, né, na nossa igreja já sente amado, já sente, né, bem à vontade, né? Pode ver como, né, as últimas conversões, né? E os últimos membros que chegaram aí, né? Bem à vontade, né? Não podemos esquecer que a nossa igreja é imperfeita porque nós estamos lá, né, irmão Ronaldo? As pessoas são imperfeitas, mas a gente tenta estar dentro da palavra e ir melhorando a cada dia, para a glória de Deus. Deus nos ajude assim, né? Amém, pastor. Deus nos ajude a cada dia a melhorar, né? Como o senhor mencionou ontem, né? E até nós escrevemos ali, né? Que Deus ajude a cada um, né? A cada dia melhorar, né? Verdade. Bom, irmão Ronaldo, é bom falar com você, mas qual que seria o texto que, se estivéssemos na igreja, você estaria lendo para nós? E está lendo agora, né, com a igreja reunida de maneira, assim, via transmissão virtual. Pastor, o versículo de hoje é Efésios, é o capítulo 2, o versículo é o de número 10. Certo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso mesmo, para que andássemos nelas. Amém. Lindo texto. Amém. Deus Amém, nos ajude mesmo a andar, né, nessa linha que nos dá o testemunho cristão, né? Nos ajuda a mostrar um pouquinho da luz de Cristo, né? Amém, pastor. Bom, irmão Ronaldo, muito obrigado por sua participação. Nós temos que ir para o estudo. Você tem mais alguma coisa a dizer? Quer dar uma boa noite para a igreja? Pastor, só agradecer mesmo, né, pela oportunidade, né, que Deus tem dado, né, para cada um de nós, né, e acompanhar as transmissões do Senhor, né. O Senhor tem sido uma grande bênção para nós aí, né, todos os dias, né, trazendo, né, uma porção da palavra a cada dia. E eu creio que, com certeza, né, além da minha família, acho que todos, né, que têm acompanhado as transmissões têm sido abençoados a cada dia, né. Sim. Então, agradecer ao Senhor por tudo, a dona Érica também, né, a família do Senhor aí que está envolvida, né, nas transmissões, e agradecer pela oportunidade também que o Senhor tem dado, né, não só a mim, mas outros irmãos, para estar participando, e que pode contar com as nossas orações. Amém. E a cada dia, nós temos orado, né, pelo Senhor e pelo ministério do Senhor também, que o Senhor possa ter sabedoria a cada dia aí para estar na frente da igreja e cuidando das ovelhas. Deus abençoe e boa noite a nossa igreja, a cada irmão e cada irmão também que está acompanhando a transmissão, que a palavra possa falar com cada um de nós essa noite. Amém. Muito bem, muito obrigado, viu, irmão Ronaldo? Eu agradeço aí sua participação, um abraço para você, para a irmã Giovana aí, um beijo para as meninas, e amém. A gente que agradece pela oportunidade
de poder servir a Deus, seja aqui nas transmissões ou como sempre fizemos ali no Ministério da Igreja Local. Espero que em breve tudo possa voltar ao normal. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Então, boa noite. A gente continua, então, conectado aí pela transmissão. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos para a palavra de Deus. Eu já vi aqui na minha leitura, pelo menos enquanto o irmão Ronaldo estava falando, alguns irmãos ali colocando seus pedidos de oração, tá certo? Coloque mesmo, tenha a liberdade para colocar o seu pedido de oração ali, tá? E assim, todos até podem ver, né? E orar mesmo, nós oramos uns pelos outros e podemos até orar depois, um pouco mais, com mais tempo, né? No nosso tempo com Deus, no nosso devocional. Mas vamos lá, hoje, dia 6 de maio de 2020, nosso culto de oração, vamos ao texto da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos continuar o assunto que terminamos, ou pelo menos iniciamos quarta-feira passada. Semana passada nós falamos sobre a necessidade da redenção. Não sei se você se lembra disso, muitos desses irmãos estavam conectados conosco e eu até sei de alguns que têm o hábito, o costume de anotar o estudo. Amém. Continue com esse bom costume que vai fazer com que você cada vez aprenda mais. Nós falamos sobre a necessidade da redenção. E o resumo do estudo da semana passada foi esse. A semana passada nós falamos sobre como o homem ele precisa de redenção, a necessidade que ele tem de ser redimido, de ser resgatado, de ser liberto. Nós vimos que ele é alguém que é entregue ao pecado, escravo do pecado, condenado pelo pecado, e ele se torna inoperante no pecado. Ele deixa de poder ser uma bênção e estar dentro da perfeita vontade de Deus, porque o pecado o impede de ser assim, tá bom? Então, isso foi a semana passada. Hoje à noite, nós vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o mesmo texto da semana passada que usamos na nossa introdução. Hoje, de novo, vamos usar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E diz a palavra de Deus, acompanhe comigo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Eu chamo a sua atenção para a expressão, mas vós sois dele. Então, hoje à noite, vamos falar sobre ainda o assunto redenção e o nosso título é o responsável pela redenção. Nós vamos falar sobre responsabilidade. Afinal, quem é o responsável por ela? Pai, abençoe a tua palavra agora, que ela possa tocar em cada vida. Abençoe os pedidos de oração, que o Senhor possa estar também atendendo conforme a tua perfeita vontade. Por favor, Senhor, fale conosco, transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O responsável pela redenção. De certa forma, nós observamos que tudo que acontece na vida, né, pelo menos os grandes eventos, as grandes coisas, né, ou até mesmo pequenas, sempre existem as responsabilidades. Determinadas coisas existem percentuais ou parcelas de responsabilidades, e algumas outras coisas existem só um responsável. Nós poderíamos ilustrar isso sobre vários tipos de ilustração. A área do comércio, a área da propaganda, a área até mesmo, muitas vezes, de algum tipo de acidente que acontece, amizades que se formam, sempre existe alguém que é responsável. Nós poderíamos investir aqui em muitos tipos de ilustrações, mas eu gostaria, assim, de dirigir um ensinamento, por conta do tempo, o foco de uma maneira mais direta sobre a questão espiritual mesmo.
mas é fato que praticamente em tudo sempre existe um responsável. Agora, a semana passada nós falamos sobre redenção e falamos sobre o que significa redenção. Redenção significa comprar de volta, recuperar, resgatar, libertar. Afinal, quem que é o responsável, então, pela redenção da humanidade? Se você é um crente em Jesus Cristo, se você pode dizer que hoje é alguém que está indo para o céu, por conta da salvação que tem, quem que é responsável por isso? Quem é o principal responsável? Quem deve receber o mérito por tudo isso? Bom, eu creio que se você é um crente em Jesus Cristo, você na sua mente você já respondeu. Pastor Wagner, é Jesus Cristo. E é verdade, é o Senhor Jesus Cristo mesmo. A Bíblia diz, nesse versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz, mas vós sois dele em Jesus Cristo. Então, que grande bênção que nós somos hoje, não somos de nós mesmos, mas nós somos de Deus. E quem é o responsável por termos sido libertos, resgatados, por termos sido comprados de volta? Quem é o responsável? Jesus Cristo. Ele é o responsável pela nossa libertação. Ele é o responsável pela nossa redenção. Ele é responsável por um dia termos sido tirado, como eu sempre gosto de dizer, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, ele é o responsável. Então, nosso estudo hoje, ele vai mostrar sobre a verdade relacionada a esse fato. Tá certo? O texto de introdução, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30. Então, vamos lá. O que nos ensina, então, sobre Jesus Cristo sendo responsável pela nossa redenção? Ele sendo o remidor. Então, em primeiro lugar, nós vemos que ele teve interesse em redimir o pecador. A Bíblia nos fala nesse texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, a palavra de Deus então nos diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós vemos, em primeiro lugar, que fomos resgatados e a redenção chegou até nós, fomos então redimidos. Por quê? Porque um dia Jesus Cristo se interessou em nos redimir. O plano divino, no plano divino, o todo-poderoso Deus se interessou em nos redimir. E dentro do seu plano perfeito, o seu Filho amado Jesus Cristo, ele então é escolhido para vir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E a grande bênção que nós vemos é que não apenas em Deus estava o plano, mas em Jesus Cristo estava o interesse. Jesus teve interesse. Ele mesmo disse, então, porque o Filho do Homem, ele está falando sobre ele mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aqui já é uma grande lição, não é, de relacionamento e de vida que ele estava demonstrando aos seus discípulos e toda a sua futura igreja redimida. Ele está falando, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu tenho interesse em servir. Mas o ensinamento dele estava indo muito além do apenas servir, já é uma grande coisa, mas ele vem e diz, eu vim para dar a minha vida em resgate. Eu vim para dar a minha vida. Então, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele é responsável pela nossa redenção, porque um dia também ele se interessou por nós. E não é maravilhoso ver isso, que Jesus continua tendo interesse em redimir o pecador? Mas é uma pena, porque nós vemos em que muitas pessoas não têm o mínimo interesse em Jesus Cristo. Eles não têm. Às vezes eles até, de certa forma, procuram uma certa ligação com Jesus, eles carregam um crucifixo no pescoço, eles fazem as suas rezas, não é verdade? Eles carregam amuletos cristãos, mas verdadeiramente eles não têm interesse nenhum em Jesus Cristo. Um interesse genuíno, um interesse, assim, circunstancial. Não, eles não têm. Eles têm interesse em si mesmos.
nas suas próprias vidas, mas em Jesus não, sendo que Jesus não foi assim, ele não é assim. O interesse dele foi no pecador e em redimir o pecador. Então, em primeiro lugar, nós vemos que ele é responsável por causa do seu interesse em redimir. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele é responsável por causa do seu direito de redimir. O seu direito. Veja o texto de Romanos 3:24, o texto que eu separei para você, porque diz ali, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E diz a Bíblia, olha a expressão aí, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aonde há redenção? Aonde? Única e exclusivamente, aonde há redenção? Em Jesus Cristo. Você não acha o direito de redimir pecadores em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser em Jesus Cristo. Você não acha. O direito é dele. O direito foi delegado a ele, Jesus Cristo. Então, ele é responsável por direito. Direito. Muitos outros homens na Bíblia importantes passaram, muitos exemplos, referências, né, de vida com Deus nós temos na Bíblia. Recentemente eu até preguei sobre a galeria dos heróis da fé, se eu não me engano foi um devocional que eu trouxe aqui, sobre os homens de fé, sobre os exemplos de fé, grandes bênçãos, mas redimir pecadores, só Jesus Cristo. O direito é único e exclusivamente dele. Por isso que quando ele colocou os pés nesse mundo, e na verdade quando ele começou o seu ministério terreno, João Batista, o seu precursor, ele pregou, ele apontou para ele e disse, ali está o Cordeiro de Deus, ali está ele. Ele, é só ele que tira o pecado do mundo. Ele já tinha uma mensagem preparando o terreno para Jesus Cristo, mas João Batista não era o homem que tinha o direito de redimir o pecador, não. Homens também se prostraram diante de alguns dos apóstolos. Há uma ocasião em que se ajoelharam diante, né, de Pedro, e até mesmo Paulo recebeu adoração, mas imediatamente eles demonstraram através das suas ações, nós não temos esse direito, é só Jesus Cristo, é só Jesus que tem o direito de ser adorado, o direito de redimir pecadores. Então, ele é o responsável por direito. Então, em primeiro lugar, nós vimos que ele tem interesse em redimir. Em segundo lugar, ele tem o direito de redimir. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, ele também tem, olha que grande bênção, o poder para redimir. Ele tem o poder. A Bíblia nos fala nesse texto de Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. E, lamentavelmente, até mesmo muitos crentes, mas que estão no mundo da ignorância ainda, né, de interpretação bíblica, lamentavelmente, eles trazem esse texto apenas para questões materiais e necessidades humanas, né? Então, eles apelam para o poder de Jesus Cristo por causa das necessidades que eles têm. E é claro que Jesus pode atender às nossas necessidades, por isso que nós oramos e pedimos e clamamos, mas, irmãos e amados, a maior manifestação do poder de Jesus Cristo é o quê? De salvar o pecador. É de, né, realmente nos tirar da condição de incrédulos, de perdidos, e nos colocar na condição de crentes e de salvos. A sua salvação e a minha salvação é um milagre de Deus, operado por meio da fé que colocamos em Jesus Cristo. Portanto, se você é um cristão, se você é um salvo, você, olhe no espelho, você é um milagre. Você é um milagre de Deus. Os milagres chamam tanto a atenção da humanidade, né? E as pessoas, de certa forma, eles adoram propagandas de milagres. As igrejas que colocam fachadas, né, sobre cultos de milagres, elas lotam. Mas é uma pena
que poucos estão vendo que o maior milagre de Jesus Cristo se concretiza na vida daquele que crê, transportando, como eu disse, tenho dito, das trevas, pessoas das trevas, para a sua maravilhosa luz. O poder para redimir, o poder está exclusivamente nele, única e exclusivamente em Jesus Cristo. Então, quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, também essa expansão desta palavra significa que ele pode salvar toda e qualquer pessoa. Não importa onde ela esteja, não importa. Ele pode salvar qualquer pessoa. Há alguém que você, assim, tem orado pela salvação dessa pessoa? Amém, continue orando, porque Jesus tem poder para salvar esta pessoa. Ele tem poder. Temos que realmente crer no poder de Deus para redimir pecadores. Não importa. Pastor, mas essa pessoa é tão pecadora. Essa pessoa faz isso, faz aquilo e tal, tal. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Jesus, ele é responsável. Ele tem poder para redimir pecadores. Todo o poder. Por isso que a pessoa não é parcialmente salva. Por isso que pessoas não perdem a salvação. Porque Jesus, ele tem todo o poder para redimir. Não é um poder falho, não é um poder paralelo, não é um poder circunstancial, é um poder preciso, é um poder suficiente, é um poder realmente completo para redimir pecadores. Por isso que ele é responsável. Muito bem? Está comigo? Por que Jesus é responsável? Para realmente resgatar, para ser o redentor perfeito. Primeiro, porque ele tem interesse em redimir. Segundo, porque ele tem direito de redimir. Terceiro, porque ele tem poder para redimir. Quarto e último lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele, isso agora é muito forte, ele pagou um alto preço para redimir pecadores. Ele pagou um preço. A Bíblia diz, o qual, 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em, olha o que diz a Bíblia, em preço de redenção, por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então, o escritor Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele escreve ali, ele diz, Jesus Cristo, ele pagou o preço. Redenção tem preço. Redenção tem preço. É óbvio que a gente aprende em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, onde os sacrifícios foram oferecidos, e no Novo Testamento, com a vinda de Cristo e o Evangelho, nascimento, vida, morte e ressurreição, nós aprendemos o quê? Dentro do plano que Deus mostra. Nós aprendemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus pagou o preço. E Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. João 3,16 diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele pagou o preço de redenção. É incrível, porque, lamentavelmente, muitas pessoas, muitos crentes hoje, crentes não estão querendo pagar nem o preço da vida cristã. Eles não querem pagar o preço de vestir certo, eles não querem pagar o preço de ser um dizimista fiel, ele não quer pagar o preço de dar um bom testemunho, ele não quer pagar o preço de ser fiel à sua igreja local. Esse precinho pequenininho que Deus pede de nós, as pessoas não querem pagar o preço. A vida cristã parece que é um fardo terrível, tremendo. Ninguém quer pagar preço. Por isso que muitas pessoas até não se convertem, porque eles veem como os crentes estão vivendo e eles dizem, não, se eu me converter, eu tenho que ir à igreja. Se eu me converter, eu tenho que vestir diferente. Se eu me converter, eu tenho que deixar o meu vício, o meu cigarrinho, a minha bebida. Se eu me converter, eu tenho que
regularizar a minha vida conjugal, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não querem pagar preço, não querem. Sendo que Jesus pagou o preço da redenção por você e por mim. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. A coroa de espinhos esteve na sua cabeça. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. Ele morreu naquela cruz. Ele passou ali o escárnio, a vergonha da cruz. Ele pagou o preço para nos libertar, para me redimir. E se isso não mexe com você, eu creio que nada mais vai mexer. Se o preço que Jesus Cristo pagou por você, se não faz com que você queira ser um melhor crente, uma melhor pessoa, dar um melhor testemunho, ser alguém mais comprometido, nada vai fazer você. Então nós temos que olhar para o preço que Jesus Cristo pagou. Ele pagou o preço para nos redimir. Alto preço. Nós vamos refletir, pensar sobre isso. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, saiba que o amor dele ainda está demonstrado através da obra da cruz. E você precisa se converter, entregar a sua fé a Jesus Cristo. Porque em quarto e último lugar, ele é responsável pela redenção, porque ele pagou o preço. Ele não reclamou. Ele se entregou como um cordeiro imaculado. Quieto ele foi para a obra da cruz. E ele, com certeza, com contentamento e satisfação, ele disse: está consumado. Está consumado. Que grande bênção. O preço que Jesus pagou. Ele pagou um alto preço. Portanto, pense nisso. Hoje à noite nós vimos sobre o responsável pela redenção. E ele é o único responsável por causa do interesse, do direito, do poder e do preço que ele pagou. Terminamos o nosso estudo hoje afirmando categoricamente que o responsável por nossa redenção é Jesus Cristo. É Jesus. Glória seja dada a Deus eternamente. Amém. Pai, obrigado pelo estudo. Continue falando aos nossos corações através da tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada coração que ouviu a palavra de Deus nesta noite. A ti toda honra e glória. Obrigado, Senhor, porque eu não sou merecedor, mas sou um redimido. A redenção me alcançou. Eu fui liberto pela graça de Deus. E pela fé em Jesus Cristo, hoje posso dizer que sou salvo. Imerecedor, mas salvo sou. Sem dúvida, salvo sou. E que outros possam estar fazendo esta mesma oração. E se há alguém que está me ouvindo e não pode dizer que é salvo, Pai, que essa pessoa entregue sua vida a Cristo agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por sua participação. Os pedidos de oração, eu vi que muitos foram colocados aqui. Com certeza vamos estar orando e intercedendo por esses pedidos de oração. Amanhã, às 20 horas, Deus permitindo, termos um encontro aqui com o nosso devocional na sexta-feira e no sábado também, sempre às 20 horas, tá certo? E nós terminamos o nosso estudo com a nossa divisa, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Uma boa noite. Deus abençoe.